Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando o programa Política em Ação. E hoje eu recebo o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do município, Carlos Eduardo Lopes da Silva. E ele vai falar um pouquinho para nós o trabalho dessa pasta. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, um prazer. Secretário, antes da gente falar um pouco desse trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu gostaria de falar sobre você. É engenheiro agrônomo com mestrado na área. Então, há quanto tempo assumiu a secretaria? Realmente a minha formação é aqui de Passo Fundo, na Faculdade de Agronomia da UPF, a primeira turma de mestrado também da UPF. E após concluir o mestrado, eu me dedicava integralmente à minha empresa quando recebi, ao final de 2012, o convite do prefeito, que estava formando a sua equipe de trabalho, para desempenhar as atividades de secretário de Desenvolvimento Econômico. Fruto também um pouco da experiência que a gente adquire enquanto pequeno empresário, né, que é a grande maioria em nossa cidade, e também, naturalmente, por ter desempenhado uma função de diretor superintendente de um porto seco, em que lá, claro, me abriu muitos horizontes, me deu grandes oportunidades de negociações e que facilitou, então, para que eu pudesse tomar essa decisão de definitivamente aceitar esse desafio. Então é secretário desde 1º de janeiro de 2013. Desde o início da primeira gestão do prefeito. Cadu, então qual é o objetivo dessa secretaria, né? Como o nome já diz, é trabalhar pelo desenvolvimento econômico da cidade. Eu me perguntava, Tainá, a mesma coisa quando recebi o convite. O que irei fazer? E, na verdade, a secretaria, como ela não tem uma entrega direta ao contribuinte, à comunidade de serviços específicos, ela é muito, na verdade, concentradora de demandas e, principalmente, planejadora de ações ou de políticas públicas que facilitem um ambiente favorável ao empreendedorismo. Naturalmente que nós precisamos muito e contamos com a colaboração de outras secretarias, de outros órgãos do município, porque nós não temos maquinário, nós não temos muitas vezes uma equipe em tamanho suficiente ou qualificada, no sentido de termos profissionais que precisam, em alguns momentos, darem pareceres, emitirem pareceres ou darem substancialmente umas opiniões para a tomada de decisões. Então a gente precisa fazer, na verdade, um serviço também muito de acompanhamento e de solicitação de apoio de outras secretarias para atender as demandas. Mas a secretaria, de forma muito específica, muito rápida, ela concentra, como eu disse, as demandas do empresariado, ela abre-se um pouco para a questão de atração de investimentos para a cidade e, consequentemente, com isso se capilarizam vários assuntos que são importantes ao desenvolvimento. E nós não desprezamos nenhum. Aliás, ao contrário, a nossa visão lá com a nossa equipe de trabalho é não minimizar ações. Todo e qualquer atendimento, seja ele ao bem pequenininho, ao empresário que está iniciando as suas atividades, também como ao mega empresário, cada um, a sua medida, tem uma necessidade ou tem uma solicitação a fazer ao município. E nós não descaracterizamos o potencial de ninguém. Ao contrário, se você for analisar, todas as empresas grandes hoje nasceram pequenas, necessariamente. Então a nossa intenção é de oportunizar que esses pequenos também tenham um ambiente, uma possibilidade de que possam vir se tornar grandes, porque isso é bom para a cidade em termos de geração de emprego e naturalmente de geração de renda. Então, de forma muito sucinta, a gente abriu as portas da Secretaria desde o primeiro dia para ouvir a comunidade empresarial da cidade e a partir daí delinear as nossas ações futuras. E qual é a estrutura que a secretaria possui hoje, em termos de funcionários, a estrutura onde ela funciona também? Nós estamos hoje na casa que originalmente funcionava o Ministério do Trabalho, cuja entrega ao município foi feita ainda na gestão do prefeito Dipp, à medida em que o Ministério se mudou para outras estruturas. Então, de lá para cá foi feita uma reforma, porque a comunidade também pedia ali, a casa estava sendo depredada, e a reforma que foi possibilitada lá e a transferência da nossa secretaria de fato proporcionou uma economia ao erário público, ao órgão público, porque nós pagávamos um X de aluguel e hoje estamos pagando cerca de 1/3 desse valor. Aliás, nós não pagamos mais o aluguel e cerca de 1 ano e 3 meses depois de concluída a obra, o valor investido lá ele já passou a definitivamente gerar economia para a cidade. A secretaria tem uma estrutura que qualquer um que chegar lá vai dizer que é pequena. De fato, nós temos uma equipe muito competente, muito comprometida com as nossas ações, uma equipe que nós, grande parte dela, temos também a companhia desde o início da nossa primeira gestão, de maneira que todas as ações e todas as
metas que nós impomos à equipe, elas são atendidas, né? Então eu estou muito satisfeito com isso, mas claro que se pudéssemos, nós gostaríamos de ter um pouquinho mais de suporte, principalmente de pessoal técnico, para a gente poder responder mais rapidamente às demandas dos empresários e trazer soluções também de forma mais rápida. Mas eu creio que nós estamos muito bem por enquanto, né? E agora estamos dando passos que eu vou provavelmente citar aqui ainda contigo, de ações que nós estamos implementando na Secretaria que fatalmente sim vão ser necessários mais pessoas. E aí nós vamos somente fazer uma mudança muito simples de receber pessoas de outras secretarias para lá na Secretaria de Desenvolvimento prestarem um melhor atendimento ao empresariado. O senhor falava antes nos objetivos da Secretaria de oferecer atrativos para novos investidores e também os que já estão aqui, né? O que seria esse trabalho de buscar novos investidores e também o que seriam esses atrativos que a cidade oferece? Muito bem. Eu faço uma espécie de metáfora, de comparação com uma empresa ou uma usina, por exemplo, termoelétrica, que tem na sua chave principal de comando aquelas grandes painéis luminosos com as luzes piscantes, né? Por que eu comparo isso? Porque, na verdade, a cidade nada mais é do que um grande painel em que lá estão luzes ativas ou não aos olhos externos de quem quer investir. E a nossa visão é que a Secretaria justamente tem essa grande função de que cada ação, cada política, cada apoio que a gente consiga oferecer aos empresariados se acenda uma pequena luz nesse painel, ou manter os indicadores importantes, que também são luzes no painel, por exemplo, o nosso PIB, a nossa geração de emprego positivo, o número de empresas ativas no município. Tem uma série de fatores que tornam, por exemplo, a cidade mais atrativa a investimentos externos. Sem esquecer de que com isto nós também fomentamos e ampliamos a capacidade e o ambiente favorável àqueles que já estão aqui empreendendo possam aumentar a sua capacidade produtiva e também, obviamente, de geração de emprego. Então, essa questão, ela por ser muito complexa, são muitas as ações, é o fortalecimento, como eu diria, de indicadores, de ações positivas e que abrangem várias áreas e vários setores da cidade. Por exemplo, nós não podemos desprezar saúde e educação como desenvolvimento econômico. À medida que nós tivermos uma cidade e temos prestadora de serviço de qualidade na saúde, o empresário sempre vai pensar, meu funcionário vai ter um atendimento adequado para si e para a sua família. Quando falamos em educação, ele vai ter condições de ter uma creche, uma escola de educação infantil para, enquanto trabalha, poder deixar seus filhos. Com relação à mobilidade urbana, qualidade de vida, quer dizer, são uma série de fatores que nós, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, devemos dar a atenção para que nós possamos contribuir para que esses fatores sempre estejam, diríamos assim, em boas condições, ou então indicadores robustos, para tornar, como tu disseste, uma cidade fácil de atrair. E uma outra coisa que é não esperar, né? Nós temos uma proatividade bastante boa da nossa equipe, e é uma insistência muito minha, de que nós, primeiro, né, temos que estar constantemente atualizados, sabermos exatamente quais são as principais movimentações fora do eixo do Rio Grande do Sul, necessariamente não fora, mas também fora, para que nós possamos eventualmente fazer visitas, fazer alguns contatos, enviar alguns documentos, solicitando informações se não há interesse das empresas virem para o Rio Grande do Sul e mais especificamente para cá. E esse trabalho, eu posso dizer que ele é feito de forma rotineira. Então, nós temos uma equipe que constantemente está enviando documentos, fazendo solicitação de informações, fazendo contatos, muitas vezes eu indo visitar pessoalmente, apresentar a cidade, na perspectiva sempre de deixar lá uma possibilidade, num momento oportuno, aquela empresa poder pensar, ao ampliar os seus negócios, trazer a Passo Fundo ou uma filial, ou então uma oportunidade de investimento aqui. Que legal. Secretário, outra função da pasta também é a mediação das parcerias público-privadas, né? A gente tem uns exemplos de sucesso aqui em Passo Fundo, como a EMEI da Vila Luísa, por exemplo. É um exemplo dessas parcerias. As parcerias, elas podem existir de maneira quase que obrigatória, porque são através de medidas compensatórias, portanto a iniciativa privada pode ajudar o ente público desta maneira, está prevista legalmente. Mas a nossa intenção e a nossa visão é de que deva ser feita sempre de forma quase que espontânea. Ou seja, tirando um proveito daquilo que há de melhor nas duas pontas. O poder público ele não tem a capacidade, como iniciativa privada, de gerir ou de gerar oportunidades de forma tão rápida ou eficiente como a iniciativa privada. Porém, a iniciativa privada precisa do ente público, pela sua cadeia toda, né, de participação junto na comunidade, como uma oportunidade de se aliar e fazer, sob a perspectiva de ampliar as suas atividades, um melhor serviço aos seus associados também, por exemplo, as entidades lideranças daqui.
Essa foi uma das políticas que nós, logo que assumimos, iniciamos. Nós temos uma relação com a CISA, CDL, Sindicato da Construção Civil, o Sinduscom, o Sindilojas, que antigamente chamado, antigamente era chamado Sincomércio, enfim, Sindicato Rural. Quer dizer, nós estamos em constante aproximação dessas lideranças, porque nós acreditamos que juntos podemos trazer mais oportunidades de negócios, podemos trabalhar de forma, sob o ponto de vista prático, muito mais ágil, muito mais eficiente. E a grande temática hoje, eu diria, é esta. Ou seja, o poder público não tem mais hoje condições, principalmente nessa perspectiva difícil no momento que vivemos, não terá orçamento suficiente e condições únicas de gerir ou de gerar oportunidades dentro do município. E eu acho que a iniciativa privada entendeu isso e o motivador é feito por nós, no sentido de que a gente possa, de alguma forma, estudar ambiente legal, possibilidades técnicas de, em parceria, propiciarmos algumas coisas que a cidade precisa, sem necessariamente esperar somente pelo ente público. Também a gente falava antes dos indicadores econômicos, que a Secretaria está sempre, atenta a eles. Você ouviu falar muito nesses últimos anos em crise econômica, desde 2014, 2015. Também é um fator que interfere diretamente no trabalho da Secretaria. São menos investimentos quando o mercado está com mais restrição. Tainá, nós já detectávamos em 2013 que haveria muito provavelmente uma inversão da curva de crescimento e desenvolvimento, porque a economia ela tem um comportamento cíclico conhecido. Então nós sabíamos que naquele momento, dali em diante, haveria uma inversão nessa curva, porque era impossível nós continuarmos por um período muito longo de tempo com crescimentos tão sólidos que nós tínhamos nos últimos anos. Então isso já nos preparava para nos programarmos para momentos ruins. E diante disso nós contratamos uma empresa via BID para fazer um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico local, o nosso PEDEL, que nos desse realmente subsídios técnicos, com metodologia técnica, nada de superficialidade, no seguinte sentido, de sabermos quais seriam o nosso planejamento diante desse cenário. Muito bem, ele foi o primeiro norteador para isso. Segundo, ao diminuir a atividade econômica, sim, haveria uma diminuição de orçamento, haveria uma diminuição de geração de empregos, e nós apostamos numa linha muito clara, que dera de apoio aos pequenos negócios e na manutenção da nossa matriz produtiva diversificada. Porque em momentos de crise sempre há um setor ou outro que sente de forma mais pronunciada, que é impactado de forma negativa mais pronunciadamente. E a indústria, nesse caso, foi o grande setor impactado. Então nós tínhamos o comércio e tínhamos o serviço como grande ainda alavancadores da nossa economia. E o serviço e o comércio, ele é muito também, claro, gerado por pequenos negócios. Então a nossa aposta em auxílio aos pequenos negócios, parceria direta com o SEBRAE, apoio às ações públicas em parceria com o SEBRAE aos pequenos negócios, eu acho que se comprovou uma decisão acertada e que nós não abandonamos, porque nós sabemos que são dos pequenos negócios a grande geração de emprego e renda em toda a economia do país. Então, essa foi uma das grandes decisões tomadas por nós. Não deixarmos de lado os grandes investimentos, as grandes empresas, mas sabermos que tínhamos que focar aos empresários locais e aos pequenos negócios, como um mecanismo de deixar a cidade mais preparada para enfrentar esses momentos difíceis. Com certeza, Cadu, nós vamos encerrando esse primeiro bloco do nosso programa. Em seguida, retornamos com outras informações sobre a Secretaria de Desenvolvimento aqui do município. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós.
Estamos de volta com o programa Política em Ação, que hoje fala sobre o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município. Está aqui comigo, meu convidado é Carlos Eduardo Lopes da Silva, que é o titular da pasta. Secretário, então nós falávamos no primeiro bloco um pouco do objetivo, de como funciona esse trabalho de atrair novos investidores. E é o que aconteceu nos últimos anos aqui em Passo Fundo. A gente tem obras importantes a serem inauguradas até o final do ano. Uma delas é o novo shopping, a própria Avan. Então são aí marcos importantes, para o desenvolvimento da cidade. Tainá, é bom lembrar que assim, nada acontece de forma solitária, não há um trabalho único que é capaz de fazer uma atração de investimentos desse tamanho. Portanto, a gente gosta muito de enfatizar que a cidade já vive um clima muito favorável à atração de investimentos desde a época de outros que nos antecederam. Isso é importante reconhecer. Nós demos continuidade e procuramos sempre aprimorar. Essa questão da atração de investimentos, veja, Passo Fundo é a primeira cidade de todo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 500 municípios. É a primeira que vai acontecer o investimento. Isso não acontece de graça. O investidor, ao fazer uma opção dessa, ele não faz de graça. Naturalmente, nós temos aqui uma base sólida para oferecer ao investidor condições dele optar por vir a Passo Fundo. Então, isso é importante que a comunidade também valorize. Ou seja, nós vivemos numa cidade que tem, sim, destaque, não só regional como estadual e, quem sabe, até nacional. Por que eu digo isso? Porque a autoestima da população é importantíssima para, inclusive, atrair investimentos. Uma cidade alegre, uma cidade que valoriza aquilo que é seu, uma cidade que cuida, ajuda a limpar, ajuda a manter limpo, ou então ajuda a conservar seus ambientes, ela naturalmente demonstra aos olhos externos também uma cidade legal para se viver, se investir. Então, isso é muito importante. Então, o que eu quero dizer com relação aos investimentos? A Avan é a primeira loja do Rio Grande do Sul. O shopping foi uma aposta ousada dos empreendedores também, e ninguém ousa em algum lugar que ele não veja condições, um solo fértil para depois poder colher os frutos. Então, Passo Fundo deve sim se orgulhar. O nosso trabalho é realmente muito focado em, como eu dizia, oferecer um ambiente favorável a que isso dê certo e que sirva de modelo inspirador para que outros o acompanhem, E isso vai acontecer, pode ter certeza, me cobre. Toda e qualquer investimento, especialmente maior, ele traz consigo outros que vêm na sua cola. Ou seja, aquele que enxerga um shopping abrindo num momento desses, numa cidade X, ele vai dizer, o que tem aquela cidade de bom? Naturalmente, nós começamos a despertar também mais interesse automático com isso. E é isso que nesse momento, eu acho que um grande fato a ser comemorado. Passo Fundo tem recebido investimentos, um momento extremamente difícil, são raríssimas as cidades que têm conseguido comemorar investimentos numa época como esta, e eu acho que isso está de parabéns, é toda a comunidade, que, como eu disse, o poder público é um indutor, faz sua parte, mas na verdade são os empresários, a comunidade de Passo Fundo que dia a dia, trabalhando, oferece essas condições para nós recebermos esses investimentos. Secretário, claro que tem o lado oposto também. A gente teve aí, por exemplo, a Manitowoc, que fechou, claro, reflexo da crise, por exemplo, mas a Secretaria também precisa saber lidar com situações como essa. Bom, na verdade, o caso Manitowoc ele já foi amplamente debatido e eu defendo a tese de que, na verdade, à época, estava certa a atração desse investimento, porque o país vivia um outro clima e, principalmente, uma outra realidade. Havia dinheiro, havia crédito, havia oferta de grandes obras, então havia necessariamente a necessidade de você ter máquinas condizentes com aquelas grandes obras. Então, naturalmente, uma empresa se sente atraída a ir para aquele país, para aquele local, prestar o seu serviço ou vender seus produtos. E eu acho que isso ocorreu e, na verdade, se nós observarmos, houve sim produção, chegou a haver lá o cumprimento dos itens que eram necessários para que ele ganhasse a área, e o que houve é que foi uma reversão completa na economia, uma mudança de postura absurda com relação aos investimentos públicos que eram ofertados, a iniciativa privada com problemas ainda enroscados com corrupção, quer dizer, acabou a clientela daquele produto, então naturalmente ele sente dificuldades. Mas nós haveremos de dar agora, temos certeza, o espaço que a Manitowoc ocupava, uma outra saída. Nós tentamos, via acordo com a própria Manitowoc, um ente privado, submeter à Câmara a apreciação de uma utilização. A Câmara e outras correntes acharam por bem não fazer daquele modo. A Justiça entrou nesse momento e nós estamos agora, via judicial, procurando fazer um acordo que seja o mais proveitoso, não só para o município, como para o próprio investidor que lá venha a se instalar. Então, uma saída para essa área será dada de forma rápida, pode ter certeza.
Bom, não podemos deixar de falar de desenvolvimento econômico sem falar do nosso aeroporto, né, que está esperando aí grandes obras, secretário. Muitas pessoas ainda têm dúvidas, medo que a obra não aconteça, mas Passo Fundo já garantiu sim as verbas. O aeroporto vai ser um grande passo para o nosso desenvolvimento. Minha primeira viagem quando assumi, Tainá, eu te contava que nós assumimos em janeiro de 2013. Eu acho que, se não me engano, foi no dia 4 de janeiro de 2013, eu fiz minha primeira visita a Chapecó, justamente para tomar um pouco ciência e pé de como é que funcionava o aeroporto, quais eram as principais atividades correlacionadas ao funcionamento de um aeroporto, para aprender e poder se inspirar, naquele caso positivo, de uma mobilização também da cidade e mobilização política para fazer lá um aeroporto maior. E foi nisso que nós nos baseamos, e de lá para cá o que a gente conseguiu evoluir? Com a participação essencial da Câmara, que formou uma comissão de aviação aqui, como presidente Paulo Necri, com as associações empresariais, de lideranças empresariais, políticas, prefeitura e tudo mais, nós conseguimos mostrar de fato a importância de Passo Fundo e a necessidade que nós tínhamos de fazer uma ampliação naquelas condições que nós tínhamos no aeroporto. Seguimos lutando, batalhamos, para a descrença de muitos nós não iríamos conseguir, e de fato conseguimos. O que acontece hoje é que é uma obra complexa, em que nós motivamos que houvesse no edital a previsão de não fechamento do aeroporto. Isso para nós é estratégico, eu aprendi isso lá com Chapecó, a dificuldade de retomar depois as companhias e os funcionamentos de voos, de maneira que nós vamos batalhar para que a reforma aconteça com a atividade do aeroporto sendo ainda parcialmente permitida, já que nós temos dificuldades, que tenhamos mais um pouco, mas depois nós venhamos a colher o fruto dessa grande obra que lá ocorrerá. E o aeroporto é uma das ferramentas essenciais ao desenvolvimento econômico de qualquer cidade. Vai colocar Passo Fundo aí, se já não é, né, reforçar entre as 6 principais cidades do estado. Nós já somos a sexta economia, e no primeiro bloco eu citava o painel de luzes. Essa talvez seja uma luz um pouco maior, porque quando acender a luz de um aeroporto aqui em Passo Fundo funcionando, com uma capacidade de 5 ou 6 posições da aeronave concomitantemente, quando nós tivermos um terminal adequado a atender as demandas hoje mínimas de condições aos usuários, quando nós tivermos uma área de estacionamento ampliada, ou seja, quando nós tivermos uma estrutura melhor, nós temos certeza que a demanda haverá, e nós temos certeza que isso será mais um impulsionador para esse momento favorável ao desenvolvimento de Passo Fundo. Secretário, outro possível impulsionador, como o senhor fala, pode ser uma possível construção no Porto Seco aqui em Passo Fundo. Foi trazido esse assunto este ano. Também a Prefeitura já tem buscado o que é possível aí para começar a se pensar nessa obra. Não só a Prefeitura, como a entidade, como a iniciativa privada. Nós tivemos uma reunião em Brasília há cerca de 2 meses, e de lá para cá nós vamos trabalhando também incessantemente na possibilidade de autorização por parte de quem de fato deve fazê-la, que é a Receita Federal do Brasil, a autorização para funcionamento aqui de um Porto Seco. E a iniciativa privada, onde é que ela entra, ela inclusive ofereceu áreas privadas que podem ser doadas nesse primeiro momento ou ao próprio município, ou, se assim requerer a União, à própria Receita, para que aqui em Passo Fundo se funcione um Porto Seco. Nós temos também convicção de que nós temos viabilidade para tanto. Nós somos hoje também, além de tudo, polo de saúde, de serviços, um polo logístico, pela nossa localização, pelo todo o entroncamento rodoviário que existe, e por termos uma ferrovia, que aliás a área esta ofertada é uma área contígua a um ramal da ferrovia, quer dizer, dando suporte ao Porto Seco até inclusive com outro modal. Portanto, é uma luta, é mais uma batalha, é mais uma grande ação que nós vamos ter que fazer de mobilização. Talvez seja a longo prazo, porque hoje a Receita Federal do Brasil ela não tem condições de autorização, sob pena de não ter funcionários, porque é dela o controle sobre o comércio exterior, né? Então, esta hoje seria a grande dificuldade. Nós estamos aí mobilizados, faremos uma reunião em Porto Alegre na Superintendência Estadual nos próximos dias, já temos a grande parceria do nosso delegado da Receita aqui de Passo Fundo, os investidores mobilizados também, e a Prefeitura naturalmente sendo um grande indutor para que isso venha a ocorrer. Cadu, falava antes também de Passo Fundo ser a sexta economia, então está entre o ranking das cidades gaúchas com o melhor produto interno bruto, se mantendo a cada ano neste ranking. Nós vemos um crescimento de PIB ano a ano constante. Naturalmente que
o PIB, como é um indicador sobre o qual quem está encarregado de divulgá-lo e de formatá-lo é o IBGE. O IBGE tem ainda uma defasagem, diríamos assim, de geração de informações relativamente grande. Nós estamos falando na Sexta Economia relativo ao ano 2015. Naturalmente, nós entraríamos forte. 2015 já começou já havia começado a crise, mas 16 e 17 foram anos muito ruins. A nossa expectativa é que nós consigamos ainda aumentar um pouco, não no ritmo que vínhamos tendo, um ritmo quase que chinês, 2 dígitos, mas nós haveremos muito provavelmente, pela matriz diversificada, mantendo o nosso PIB naquele patamar ou um pouco acima, e de fato algumas cidades haverão de decair, haverão de diminuir a atividade econômica, porque ficam mais restritas a alguns setores, e nós acreditamos até ser possível, na próxima divulgação do PIB, alcançarmos a 5ª posição, superando um município que, no nosso entendimento, haverá grande problema quando contabilizado esse ano de crise. Então, a nossa expectativa, já que nós temos para nós a ideia de que Passo Fundo hoje está entre as 3 ou 4 cidades do estado, sim, nós haveremos de confirmar isso também com dados estatísticos com relação a dados de economia. Essa é a nossa visão otimista e estamos trabalhando para isso. Que bom, boas notícias. E o município também está entre as 100 melhores cidades brasileiras para fazer negócio. Claro, isso entre as cidades de 100 mil habitantes, mas é um número bem importante para a Secretaria. Bem, é o que eu te dizia do painel, né? É mais uma coisa, é mais uma informação que é trazida de fora. Isso é muito bom frisar também, né? Porque o que as pessoas às vezes pensam, mas isso é a prefeitura que está divulgando. Não, são institutos ou órgãos de imprensa ou, enfim, institutos de pesquisa que trazem dados externos, porque foram eles que coletaram, de maneira que a gente ainda se sente mais feliz. Por quê? Porque, na verdade, é mais um ponto positivo para a cidade, porque como nós temos, eu dizia, atividade econômica pujante, ela é favorável a ambiente de negócios. Então isso vem se confirmando, uma cidade que tem a capacidade de gerar grandes negócios, porque aqui nós temos, como eu dizia, vários setores impactando positivamente na economia. E isso é significativamente importante para quem quer fazer negócios. Então você não fica restrito a uma única linha e uma única possibilidade. Então isso abre o leque para que a gente possa ofertar aos investidores e aos empresários negócios que sejam importantes. Cadu, a primeira pergunta do programa, você falou que a Secretaria tem muito um relacionamento com as outras secretarias. Também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico precisa estar sempre numa relação, em diálogo com os outros órgãos públicos, com a Câmara de Vereadores, com empresários também. Esse diálogo é constante. Quem se fecha não consegue ver melhor, né? A nossa visão é ao contrário, né? É se abrir. Ou seja, é possibilitar que com essa relação, com o recebimento de demandas, ouvindo e sendo possível detectar através daqueles que efetivamente contribuem para o crescimento do município e desenvolvimento, é dali que você tira realmente ideias ou então proposições que você de fato deve dar uma atenção maior. Tanto isso é verdade com relação aos órgãos internos da Prefeitura, que nós haveremos de lançar agora nos próximos dias, estamos em fase de formatação, já em semi-funcionamento. Nós já aderimos à Rede Simples, que é um sistema proporcionado em parceria com a Junta Comercial do Estado e o SEBRAE, para desburocratização na abertura e fechamento de empresas. Muito importante para ofertar aquele ambiente que eu dizia de facilitação que os negócios aconteçam em Passo Fundo. Já na Secretaria em funcionamento, vamos divulgar logo, porque ainda temos só que ajustar lá os nossos fluxos e procedimentos. Mas isso já está funcionando, já temos liberados alvarás em menos de 48 horas. Isso é uma grande novidade, isso é um grande ponto positivo, mais uma luzinha que eu brinco, acendendo-se lá em que as pessoas olhem e dizem, não, eu vou lá para Passo Fundo, porque lá eu abro a minha empresa em 48 horas e saio funcionando. Além disso, a participação de outras secretarias é importante porque nós dependemos de servidores qualificados de outras secretarias para poder dar esse atendimento e fazer isso andar. Então, aqui vai o reconhecimento às outras secretarias do município que tem lá, Secretaria de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras, CEPLAN, Planejamento, a Secretaria de Finanças, dando um suporte a tudo isso, para que a gente possa fazer o empreendedor ir numa única secretaria e dela nós é que vamos fazer o desencadeamento de documentos e papéis entre os órgãos do município e não fazer o empreendedor ficar peregrinando na cidade, nos diferentes secretarias. Então esse é um grande avanço que nós devemos fazer com esta participação.
e com os outros parceiros, sem dúvida nenhuma, né? Reconhecer a importância de quem é líder na cidade, de quem associa empresários e lideranças ao bem comum, ou seja, proporcionando para Passo Fundo a manutenção desses indicadores positivos. Secretário, não podíamos encerrar o programa com uma mensagem melhor, né, de otimismo como essa, mas eu gostaria que tu reforçasse mais uma vez o endereço da Secretaria para quem quiser conhecer também o trabalho de vocês ou tem alguma dúvida justamente sobre empreendedorismo ou como abrir sua empresa aqui em Passo Fundo. Bem, a nossa estrutura está à disposição da comunidade, né? Nós estamos hoje em funcionamento na Rua Padre Nóbrega, 126, é a rua que fica nos fundos do Parque da Gari. Né? É a rua asfaltada que fica, portanto, nos fundos lá da Gari. O nosso telefone é 3314-5546 ou 3314-5484. Né? E estão todos convidados a irem até lá, fazerem alguns questionamentos, procurarem pelo secretário, eventualmente, né, marcar uma agenda se o assunto for mais complexo, para que a gente possa ajudar, dar um direcionamento prático às necessidades dos empreendedores da cidade. Com certeza. Cadu, muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Um prazer recebê-lo. Eu que agradeço e parabéns à Câmara de Vereadores, principalmente por disponibilizar à nossa comunidade esses assuntos que são, de fato, importantes para que eles saibam aonde procurar realmente um órgão que possa auxiliar no ponto de vista da manutenção dos seus negócios. Obrigada. Obrigado. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou nesse programa Política em Ação, que hoje falou sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.